nos ajudar a fazer o programa e até mesmo identificar. Até vou pedir a Natasha para identificar, de repente você que está em casa, está vivendo um relacionamento abusivo, tem alguém aí, de repente o esposo ou a esposa tem o perfil de abusador e de repente você não entendeu que essa pessoa tem esse perfil, é um abusador. Como é que é o perfil, Natasha, de uma pessoa, do abusador? O abusador, ele tem comportamentos que são padronizados. Quando chega uma pessoa lá no consultório, vítima de um relacionamento abusivo, ou que às vezes ela nem percebe ainda que está num relacionamento abusivo, e ela vai relatando o comportamento da parceria dela, a gente já vai identificando o comportamento do abusador. Antes de começar exatamente a falar, só para que fique mais fácil, mais didático a nossa fala aqui, eu vou sempre falar da vítima feminina e o abusador no masculino. Por quê? Porque eu atendo, a maior parte são mulheres. Mas o contrário também acontece e o comportamento é o mesmo, tá, Márcio? Exatamente. Existe o homem que é vítima exatamente. Né? A esposa que é brava. Exatamente. Então, é só para condicionar aqui, mas vale tanto para o feminino quanto para o masculino o papel de abusador. Então, vamos lá. O abusador, ele não começa uma relação com agressividade, já controlador, não é bem assim, não. Ele começa uma relação sendo o príncipe e a mulher a princesa, né? Então, é aquela pessoa extremamente agradável, é uma pessoa que faz tudo pra você. Essa semana mesmo eu atendi uma moça que ela falou, Natasha, ele fazia tudo pra mim. Se eu mencionasse, eu quero comprar tal coisa pra mim, daqui a pouco já estava lá na minha casa aquilo. E ela achava que aquilo ali era um gesto de carinho, era um gesto de amor, mas na verdade ele já estava ali preparando o terreno para que aquela pessoa ficasse 100% vinculada a ele, com uma certa até dívida de gratidão com ele. Então o abusador, ele começa sendo muito gentil, ele é muito educado. Uma das características de todo abusador, eles têm empatia. O que é empatia? Eles conseguem identificar o que a vítima está pensando, o que ela está sentindo, e ele fala exatamente aquilo que a vítima quer ouvir. Às vezes a vítima fala de um relacionamento anterior, faz uma reclamação de um relacionamento anterior. Aí ele vai lá e usa aquilo de maneira muito sutil para poder ir controlando, para poder ir ganhando essa vítima. Então, o início do relacionamento com o abusador, normalmente, é muito prazeroso. A pessoa se sente amada, se sente valorizada, ele faz tudo pela pessoa. E aí, ele começa, quando ele percebe que a pessoa está já nas mãos dele, já está completamente envolvida, entregue, vulnerável na relação, aí ele começa a atacar. E uma coisa muito interessante, Márcio, fica aí uma dica para vocês. O abusador, ele no começo do relacionamento, como ele faz tudo para a pessoa, ele vai tirando a pessoa do meio no qual ela vive. Então ela vai se afastando dos amigos e da família. Então, no começo, esse afastamento, ele se dá assim, porque é gostoso ficar com o abusador, porque o abusador está sempre organizando um passeio, uma viagem, um jantar, alguma coisa para ficar junto. E aí, automaticamente, a pessoa vai se afastando da família e dos amigos. Tira a liberdade, né? Exatamente, vai tirando do convívio, mas isso é tão sutil, Márcio. É tão sutil isso que vai acontecendo. Então, vocês que têm algum amigo, algum filho, alguém que está num relacionamento e que só fica ali grudado no relacionamento, que parou com os hobbies, que parou com as atividades que fazia antes, isso é um sintoma de que a pessoa está entrando num relacionamento doentio. Ficou claro, Márcio? Ficou. Só para a gente colocar mais algumas características que podem ter, encaixar com os ouvintes que estão nos ouvindo, nós queremos a participação de vocês. Além de tirar a liberdade, quais são as formas de abuso, Natasha? O
econômico, até o agressivo. Então, aí ele começa, eu falo assim, o abusador começa comendo pelas beiradas. Isso. Aí ele começa tirando do convívio das pessoas, amigos e família. Depois ele começa a falar sobre o estilo de vida da pessoa. A roupa que a pessoa usa, os hobbies que a pessoa pratica. Ele começa a querer cercear isso aí. É muito comum o abusador começar a implicar com o trabalho da mulher. Então ele quer que a mulher pare de trabalhar. E ele fala, você não precisa trabalhar, eu vou te dar tudo. E realmente ele vai dando tudo no começo, né? Eu quero que você viva só pra mim, eu quero que você cuide da nossa casa, dos nossos filhos. E vai tomando conta dessa pessoa. E aí, quando ele já sente que a vítima está totalmente envolvida, ele começa a cercear a liberdade dessa pessoa. Então ele tira o dinheiro, ele começa a criticar, ele começa a julgar, ele começa a falar frases que são frases que diminuem a credibilidade, que diminui a confiança do outro. Então começa a falar frases assim, ninguém vai te tratar como eu te trato, ninguém vai te aturar como eu te aturo, você não sabe fazer nada direito. Começa a cercear o dinheiro da pessoa. Se a pessoa para de trabalhar, então, é terrível. Porque a dependência financeira, ela é uma dependência muito séria, principalmente quando se tem filhos. E aí começam as agressões verbais. As agressões físicas, normalmente, são as últimas. Exato. Né? É o limite, né? É o limite. Então, as agressões físicas podem vir em forma de empurrão, segurar forte no braço, segurar forte na perna da pessoa, cuspir na pessoa, dar tapa, dar soco. Então, essas agressões físicas, elas, quando elas chegam, normalmente, as outras agressões já aconteceram antes. O ouvinte está dizendo aqui que ela tem quase certeza que estou num relacionamento abusivo, sobre, né, os detalhes que você passou aí, Natasha. Fica comigo, fica acompanhando aí que nós vamos falar sobre os detalhes. No final, a Natasha sempre vem trazendo também aquela dica, como melhorar, o que pode ser feito também, tá? Então, você está em casa, se tiver qualquer pergunta, estou vivendo um relacionamento abusivo, a gente não fala o nome, né? Eu não quero falar o nome, né? Isso, a gente mantém a identidade, com certeza. Não, é o esposo, na verdade, eu entendi errado, eu disse aqui que é o marido, sim, é marido, não se preocupe, só tem 1 centavo, nem mantém o meu nome, né? Tá bom, minha irmã, nós não vamos, eu entendi o que você quer dizer aqui. Natasha, mas você deu todas essas características aí, a gente, né, só tem uma pergunta a fazer, o abusador, ele é um doente? É uma ótima pergunta essa. O abusador, ele até pode ser um doente. Ele pode ter algum transtorno de personalidade, enfim. Mas ele é um agressor. Ele é um criminoso. Então, o fato dele ser doente ou não tira dele a responsabilidade de ser um criminoso. Porque essa forma dele agir é uma forma arquitetada, ele planejou tudo isso. Então, o abusador é um criminoso. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente está falando muito de casais adultos, mas eu vou dar um exemplo aqui da pedofilia. Existe uma discussão hoje no Brasil muito grande com relação à pedofilia. Talvez a gente possa até fazer um programa sobre isso, Márcio, eu acho importante. O que é o pedófilo? O pedófilo, ele é considerado como se fosse uma parafilia, que é uma pessoa que tem estímulo sexual por crianças. Então, nós temos aquele pedófilo que ele tem a vontade, o desejo e não realiza, e temos aquele que realiza. O que realiza é um criminoso. O que não realiza ainda é só um doente. Mas o que acontece com o que realiza? A nossa legislação categoriza ele como um doente e manda ele para um centro de tratamento. Isso é um problema. Isso é um problema grave. Então, o agressor, ele é um criminoso. A pessoa que agride, que bate, que xinga, que maltrata, é um criminoso.
É muito provável que essa pessoa se tornou desse jeito porque foi abusada lá na infância dela. E aí, olha uma coisa que eu vou falar agora, muito importante. Pessoas que convivem com agressor. Ele vai falar isso. Ele vai falar, mas o meu pai era assim, minha mãe era assim, eu fui abusado na infância. E aí a parceria dele começa a pensar assim, ele não tá fazendo isso porque ele não me ama, ele tá fazendo isso porque ele não consegue controlar. E aí começa a achar que ela vai curar ele, que ela vai cuidar dele. E isso é um problema. Não vai. O criminoso, o abusador, ele não quer mudar. Ele quer que você seja vítima dele. E quando a vítima tá nas últimas já, ele vai lá e abandona para procurar outra vítima. Sente prazer nisso, né? Sente prazer nisso. Então, o abusador é um criminoso, ele não vai mudar. As pessoas não mudam, Natasha? Claro que as pessoas mudam. Se esse abusador, por iniciativa própria, buscar ajuda, é outra história. Agora, aquele abusador que pede ajuda da mulher, ou a abusadora que pede ajuda do marido, para poder mudar, sem buscar ajuda profissional, ele está te enrolando. Então, Natasha, existe um tratamento para o abusador? Se ele quiser, existe. Mas ele tem que querer. Exatamente. É como o vício, né, no cigarro, no álcool, você tem que querer buscar a cura, né? Toda mudança, nós conseguimos promover toda e qualquer mudança na nossa vida. Mas a gente tem que querer. Exatamente. Olha, você que está em casa, participe com a gente, tá? Não se acanhe, mande sua pergunta para cá, não precisa ficar sem graça, não fala o nome seu, a gente guarda o sigilo aqui, a gente quer a sua participação, que é fundamental aqui para que o programa fique gostoso, né? Você pode escolher temas também que a gente fala. Tem gente aí pra gente mandar abraço, Natasha, nas redes sociais? Nossa, tem uma turma enorme aqui, Márcio. Olha, um beijo para Nice, que tá sempre com a gente, Nice Capite. Josélia, um beijo para você. Esse pessoal tá aqui no Facebook, Poliana, sempre acompanhando a gente. Agora aqui no Instagram, gente, eu não dou conta de acompanhar, porque entrou muita gente. Então, um beijo para todos vocês que estão no Instagram, pessoal aqui do Brasil todo, tá? Tô vendo aqui, Felicidade, minha amiga maravilhosa, lá do Rio Grande do Sul. Nossa, tô vendo aqui um pessoal do Brasil inteiro no Instagram. Que bom que vocês estão acompanhando a gente. Tá certo. Tem um depoimento aqui, pede pra gente não identificar. Ela diz o seguinte, olha, e não falo meu nome, conheci uma pessoa na igreja, no começo era um mar de rosa. Ele tratava ela super bem, na frente dos avós, da mãe dela. Eles casaram e foram morar só, né? Casar estava uma maravilha, né? E as coisas começaram a mudar. Ela e o esposo começamos a sair com eles. E vi que ele tratava muito mal a esposa dele, na frente dos amigos. Passei a ver que ele não queria que ela trabalhasse fora, sim, dentro de casa. Conseguiu um emprego para ela, cuidar de um bebê. E ele fez ela entregar o emprego. Passei a ver ela sair sozinho de casa, com amigos. E ela em casa só, ela vai à igreja só, mas ele não a busca. Ela vem dizendo, né, Natasha, olha só, no começo era um mar de rosa. Exatamente, a história é a mesma. Mudou, né? A história é a mesma. E sabe uma outra coisa, Márcio? Muitas vezes o abusador, ele revela essa face agressiva somente para a vítima. Então os amigos não percebem, as famílias não percebem. E o que é muito comum, às vezes a família da vítima não apoia as decisões da vítima de sair do relacionamento, porque a família não convive com o abuso. Porque ele manipula tanto que ele só revela a face agressiva para a vítima. Então é um manipulador mesmo. Então, se você tem alguém na sua família que te fala uma coisa dessa, mesmo que você não presenciou, apoie essa pessoa, porque não é fácil sair de um relacionamento abusivo. Tá certo. Uma amiga que diz o seguinte, a gente não fala o nome, fique à vontade, tá bom, minhas amigas? A gente sabe que o maior público de manhã são femininos, são mulheres, né? Sempre interagindo, mas como a Natasha falou, esse tema o homem também é vítima de abuso, né? Se algum homem quiser aí dizer que está vivendo. E às vezes a gente fala, talvez a gente troque a palavra abuso, o excesso de ciúme seria um abuso, Natasha? Claro, claro. Ciúme, né? Todo ciúme, até o ciúme pequenininho.
Até o pequenininho é um abuso. Ciúme, gente, é doença. Tem que ser tratado. Tem uma amiga dizendo aqui, olha, passei por tudo isso que vocês estão falando aí e me sinto com muita vontade de chorar. Ou emocionalmente, né? Emocionalmente, Márcio, é uma destruição, é uma dor na alma. Quem está num relacionamento abusivo tem uma dor na alma. Então chore, chore mesmo, porque a dor a gente precisa sentir ela, a gente não tem que camuflar, mas busque ajuda para você sair desse relacionamento. Sozinho é muito difícil sair de um relacionamento assim. É um relacionamento muito emaranhado. Então tá, você que está em casa quiser mandar uma pergunta, quiser dar um testemunho, a gente vai fazendo esse bate-papo aqui bem descontraído com a Natasha, com a gente. Você que está nas redes sociais nos acompanhando aí, um abraço, pode estar bem interagindo, quiser mandar uma pergunta aí pelo Instagram aí. Natasha, o seu Instagram, seus contatos nesse meio, nessa metade do programa aqui, para quem quiser ir na rede social e acompanhar a gente. É sempre @Natasha Fiel. Natasha com CHE. Natasha Fiel. Facinho. Muito bem. Você comigo, Natasha, a gente sempre ouve o termo narcisista, psicopata. Esses são abusadores? São os abusadores, os narcisistas e os psicopatas. Essa temática, ela é gigante. A gente não consegue falar aqui, esgotar o assunto aqui no programa. Mas eu vou fazer uma explicação bem breve do que é o narcisista e do que é o psicopata. O narcisista é aquele abusador que ele quer sempre estar em primeiro lugar. Ele quer ser desejado, ele quer ter o poder, ele quer a fama, ele precisa se sentir muito importante. Então, ele tem aquele comportamento de denegrir com a vítima, de diminuir o valor da vítima. Então, por exemplo, se a vítima canta muito bem na igreja, vamos imaginar que a vítima canta muito bem na igreja. É aquela pessoa que vai chegar e falar assim, mas quando você canta tal música, você sempre desafina. Entende? Defeito, né? Sempre põe um defeito. Então, quer sempre diminuir o outro. Esse é o narcisista. O narcisista, ele quer se sentir importante, ele quer se sentir desejado, ele gosta de ser elogiado, ele gosta de estar em primeiro lugar. O prazer dele está em se sentir superior, importante. Ele se acha mais bonito, mais inteligente, tudo dele é mais. E para ele se sentir assim, ele precisa diminuir a outra pessoa. Ele não se importa, não tem empatia nenhuma com a outra pessoa, tá? Não se importa, não tá nem aí para outra pessoa. O psicopata é um pouco diferente. O psicopata, ele sente prazer em ver a outra pessoa sofrer. Então, o narcisista sente prazer em se sentir mais importante que a outra pessoa. O psicopata não. O psicopata, ele gosta de ver a outra pessoa sofrer. E existem graus de psicopatia, desde o leve até o mais severo. Quando a gente fala de psicopata, é muito natural a gente pensar no serial killer, naqueles matadores, né? Esses são os níveis mais elevados. Mas os psicopatas leves são aqueles que gostam de causar sofrimento na vítima. Por exemplo, vamos imaginar que a vítima dependa dele financeiramente. E aí ele sabe que todo dia 25 tem uma conta para pagar. Aí a vítima no dia 23 pede o dinheiro da conta. Ele vai ficar enrolando, ele vai ficar perturbando, vai chegar no dia 25, ele não vai dar o dinheiro. Aí no dia 26, 27 ele vai lá e dá o dinheiro para a vítima. Por quê? Porque ele gosta de ver a vítima sofrer, passar vergonha, entende? Então ele vai sempre causar constrangimento, dor, porque ele tem prazer em ver o outro sofrer. A amiga que deu o depoimento aqui, ela conclui, ela faz aqui uma pergunta para você, Natasha. Ela disse que viveu essa situação abusiva, separou. Ela disse o seguinte: olha, hoje eu encontrei uma pessoa através da Rádio Novo Tempo, estou muito feliz com ele, mas eu sou muito doente, estou sempre o médico. Será que o emocional causou alguma sequência na saúde dela? Com certeza ela está somatizando uma emoção que não foi bem elaborada. Faça terapia, procure ajuda. Eu não entendo por que as pessoas têm tanta restrição a procurar uma terapia. É tão bom, gente, é o melhor investimento da vida.
você se conhecer, você se curar. As nossas emoções, os nossos pensamentos, eles, quando não são bem elaborados, eles somatizam o corpo da gente, manifesta em forma de doenças. Então, a melhor maneira é procurar uma terapia para que você possa viver esse relacionamento que você tem hoje de uma forma alegre, leve, porque relacionamento é isso, não é problema. Relacionamento que é problema está fora dos eixos. Exatamente. Você que está em casa, colabora com o programa, uma pergunta, uma dica, um tema que você gostaria que a gente levasse ao ar aqui. Natácia, se o marido agride a mulher com palavras, depois pede perdão, e certas vezes agride fisicamente, espanca, e depois vem, pede perdão e chora, como é que a mulher deve agir nesse caso? Foge desse homem. Ele não está arrependido, ele está jogando com você. Existe um ciclo científico estudado do comportamento do abusador. Já falei dele aqui, vou repetir agora. A primeira fase é a fase da lua de mel, do encantamento, do amor. Aí depois ele começa a cercear essa vítima, maltratar essa vítima. Depois que ele maltrata a vítima, ele vai lá e pede desculpa. Fala que se arrependeu, fala que ele é assim por causa da educação que ele teve, fala que ele é assim por conta disso, por causa do chefe dele, enfim. Nunca é responsabilidade dele. Ele tá sempre culpando alguém. E aí pede desculpa, pede pra voltar. Aí o que a vítima faz? Aceita de volta. Aí volta pra fase da lua de mel. E aí o ciclo vai só, a violência só vai piorando. Gente, se você convive com um abusador, você não tem como ajudar esse abusador. Ele é que tem que procurar ajuda por conta própria. Então, interrompa a relação. Ah, Natasha, mas eu sou casada há muitos anos. Não importa, sua vida é mais importante, a vida dos seus filhos é mais importante. Interrompa essa relação. Aí a outra pessoa vai ter oportunidade de procurar ajuda. Depois que ela melhorar, vocês podem até reatar. Ou não. Mas é muito difícil um relacionamento abusivo ter essa mudança positiva sem a intervenção de uma ajuda profissional. Muito difícil. É complicado. De repente, uma terapia de casal, será que ajudaria? Só se o abusador quiser mudar de verdade. É que na maioria das vezes, Márcio, o abusador não quer mudar. Ele quer controlar. Olha só, eu já recebi casais que vieram fazer terapia de casal. E aí, na terapia de casal, o atendimento é separado. Terapia de casal não é com o casal junto. Então, você atende o homem e a mulher. E aí, nas sessões, quando esse abusador, quando quem é a figura do abusador começa a ser confrontada, ele desiste da terapia. Ele abandona a terapia. Ele fala que o terapeuta não é bom, ele fala que ele não precisa daquilo, ele começa a falar que a outra parte é que tá louca. Então, ele não prossegue. Isso, gente, é um comportamento padronizado, tá? Todo abusador faz isso. Então, infelizmente, você está num relacionamento abusivo, rompa com esse relacionamento. E mais, tem algumas perguntas chegando aqui, né? Tá, já vou ter que correr. Muita pergunta, né? Eu imaginei mesmo que fosse ter. Olha só, não quero me identificar. Sou casada há mais de 25 anos. Chegou um tempo que não sinto nada por meu esposo. Somos como amigos. Sou evangélica. Ele não me acompanha em nada. Até mesmo em casa, peço um favor e ele não faz. Ele tenta sempre me pôr para baixo. Eu vou dizer o seguinte, esse marido já abandonou a esposa, ela já está abandonada, eles já estão separados. Porém, pode ser conveniente para ele ter alguém que vai cuidar da casa, da roupa dele, do alimento dele. Entende isso, gente? Então, a separação, de fato, não aconteceu porque é conveniente para ele.
E essa esposa, se ela não tomar uma decisão para a vida dela, porque é a vida dela que tá ruim, não é a dele não. A dele tá confortável. É a vida dela que tá ruim. Então, ela é que tem que assumir responsabilidade pela própria vida. Não fique esperando que seu marido vá mudar. Ele não vai mudar. A não ser que ele queira, né? Porque muitas vezes, Márcia, sabe o que acontece? Quando o marido percebe que a mulher decidiu abandonar a relação, porque muitas vezes o marido não acredita que a mulher vai abandonar ele nunca. Quando ela toma essa decisão, às vezes não acontece o divórcio, não. Só acontece uma separação de corpos. Ela vai para uma outra casa, ele vai para outra casa. Esse afastamento, muitas vezes, pode mexer com o abusador e ele buscar ajuda e realmente melhorar. Dá um choque, né? Dá um choque. Bom, não vamos detalhar muito isso aqui, não, porque senão não vou conseguir responder todos que estão aqui. Olha só que interessante. Nossa, fiquei preocupado, pois alguns desses pontos aí vejo na minha parceira e em mim também. Olha só, mas eu acredito que ela também, né? Nós fazemos essas atitudes, olha só, Natália, sem querer. O que podemos fazer para melhorar? Sendo que nós mesmos reconhecemos que somos falhos em muitos desses pontos citados, mas às vezes fazemos até mesmo sem perceber que estamos fazendo. Nossa, excelente essa colocação desse ouvinte. Nós reproduzimos o comportamento da nossa infância, das referências que a gente tem na infância. Nós reproduzimos sem perceber. Então, como você já percebeu que você e sua esposa estão reproduzindo esse comportamento, têm esse comportamento agressivo um com o outro, como mudar? Primeira coisa, tomar consciência. Você já tomou consciência, você já percebeu que o seu comportamento está inadequado. Segunda coisa, muda você. Muda você primeiro, não fique esperando que a sua esposa mude não. Foi o marido que mandou, né, Márcio? Exatamente. Foi o marido. Então muda você o seu comportamento com ela. Gente, como que a gente tem que tratar o nosso cônjuge? Com afeto, com admiração, com carinho, com amor. Então, trate a outra pessoa dessa forma. Muitos casais, eles criam uma briga no inconsciente. Eles estão o tempo inteiro concorrendo, o tempo inteiro brigando, o tempo inteiro se espizinhando. É muito melhor passar o tempo inteiro se beijando, se abraçando, se elogiando, namorando, admirando. Então, mude esse comportamento. Sem esperar nada em troca. Sem criar expectativa. Mude você. E aí você vai ver que o comportamento do outro não é isolado do seu. Porque quem dá carinho não recebe pancada. Vamos aqui mais um aqui. Bom dia, Ana. Bom dia, não falei o nome, não vamos falar, claro que sim. Sou casada com um tipo assim. Ele só faz me maltratar, me xinga, me manda desaparecer, depois fala que está com problema de cabeça. Ele agride ela, depois diz que está com problema de cabeça. Está reconhecendo, né? Sim, todo abusador faz isso, gente. Todo abusador faz isso. Aí, quando ele fala que está com problema de cabeça, ele está reparando o dano que ele causou? Ele não está reparando o dano. O dano que nós causamos nas pessoas é de nossa responsabilidade. E tem determinados danos que não tem conserto não, gente. Então, não tem jeito não. É outra que está no ciclo da violência doméstica. Chegou aqui uma pergunta, então depois um pouquinho grande, vou ler aqui, mas resumindo já aqui, vamos ver aqui. Não quero me identificar. Algum tempo atrás namorei um rapaz da igreja, tá vendo? Eu vou identificar a igreja aqui pra gente não. Através dele fui indo para a igreja, sou batizada na igreja. Hoje ele se encontra afastado da igreja, né? Foi para o mundo, já não estamos mais juntos. Vi ele outro dia num estado lamentável, tentei ajudá-lo, consegui levá-lo, né? Na semana, consegui levar a semana passada 3 dias para a igreja. Mas no final de semana ele ficou muito bêbado. Olha só, eu acabei ficando muito triste com a situação. Resumindo, agora eu estou me sentindo mal por ele estar bebendo e ela diz assim, abandonou, né? Não está com ele mais, né? Só que ele não quer ser ajudado, ele não aceita ajuda. Então o que eu tenho para dizer para essa ouvinte é o seguinte: cuide da sua própria vida. Não queira cuidar da vida do outro. É o que eu falei aqui antes.
essa coisa de ser a mulher salvadora do homem. Gente, mulher nenhuma vai salvar homem nenhum. Ele escolheu essa vida para ele. Uma maneira de ajudar quem não quer ser ajudado, a única maneira é dizer para essa pessoa assim: eu te vejo e quando você quiser ajuda para sair desse lugar que você está, pode contar comigo. É a única maneira, Márcio, de ajudar. Não adianta querer ir lá, dar banho, dar comida, levar para a igreja. Vai se frustrar, porque a pessoa não quer ajuda ainda. O fundo do poço dessa pessoa é mais fundo. Então, olhe para a sua própria vida, siga a sua vida. Para de olhar para esse homem, porque esse homem não quer ser visto por você. Márcio, eu trabalhei 13 anos junto com meu esposo na nossa empresa. Só que nunca ele me paga o salário. E sempre que pedia, peço ele sempre pergunta para que eu quero dinheiro, né? Para que eu quero gastar dinheiro, para gastar à toa. Olha só, Natácia, sempre fico aborrecida, porque não tenho o direito de fazer as minhas coisas. E agora estou ficando em casa com as minhas filhas por causa da pandemia. Não estou trabalhando. Então a situação piorou ainda mais. Sempre que tem esse jeito dele, né? Ela vem dizendo aqui que eles têm uma empresa, né? Certamente, muitas vezes a empresa tem contrato a própria esposa como funcionário, né? Sim. Sociais, tudo, mas sempre que ela pedia dinheiro, ele questionava para quê, né? Pois eu vou te falar uma coisa, saia da empresa do seu marido e arrume o seu próprio trabalho. Ah, tô em casa com as filhas, pandemia. Arrume um trabalho que você faça de dentro da sua casa. Tem um monte de trabalho assim. O que o seu marido quer é te controlar através da dependência financeira. Então, saia desse lugar que você se colocou. Porque a gente também se coloca nesses lugares, Márcio. O abusador, ele só pega aquelas pessoas que também se colocam no lugar de vítima. Então, sai desse lugar de vítima, para de usar a pandemia e ter que ficar com o filho em casa de desculpa, porque a gente pode ter muitos trabalhos de dentro de casa. Você está acompanhando o nosso bate-papo aqui? A Natácia tem uma muito interessante, os ouvintes participando. E é tão legal, né? Essa interatividade, né, Natácia? Muito legal. É muito bom quando eles perguntam. Tem gente aí que quer mandar um abraço? Tem algumas pessoas colocaram aqui, a Cristiane maravilhosa, lá do Rio, falando aqui, tudo verdade que você está falando, passei por essa situação. O Maevski aqui também falando, se todos soubessem o quanto fazer terapia é bom, o mundo seria um lugar bem melhor. Verdade, Maevski, maravilha. Um abraço para o Maevski, nós temos que combinar, voltar aqui e bater um papo com a gente, né? Isso aí. Ele é coach aí na área de financeira, é um grande profissional, né, Natália? Um grande profissional. Vamos combinar com ele aqui, a volta aqui do programa. O pessoal perguntando aqui, depois a Natácia vai passar nos contatos, mas ela explica aqui, Natácia. Tem uma pessoa aqui, né, querendo como é que faz para conseguir esse programa, gravação, né? Tem que ser no seu Instagram, né? No meu YouTube, no meu canal do YouTube. Daqui a pouquinho eu mando o programa para o canal do YouTube. O meu canal é Natasha Fiel. Você vai entrar no canal, vai clicar no botão inscrever, vai clicar no sininho que tem do lado, marcar todas, que aí todas as vezes que eu enviar um vídeo para o YouTube, você recebe a notificação. Então, os vídeos ficam ali no YouTube. Fica no YouTube, no final, para nós contar. Ouvinte aqui, nós contamos a história do namorado, voltou ao bebê na igreja. Ela está te agradecendo aqui, dizendo o seguinte, precisava ouvir isso, vou seguir os conselhos da Natácia. Isso aí, toca a sua vida, porque a sua vida é o que é importante para você. A vida dele é dele. Exatamente. Nós queremos convidar você a participar do programa. Dá uma dica, fala qual o tema que você falar aí, a Natácia vai trazer pra gente aqui, que seja sobre família, depressão, ansiedade, sexualidade, traição, né? Às vezes a pessoa é compulsiva a trair o cônjuge, né, Natácia? Sim, traição então é um tema super complexo. Pornografia, escolhe o tema que a gente vai tratar aqui com toda a seriedade, né? E todo o respeito aí que o tema deve ser tratado. Mas, Natácia, pra gente finalizar, né, já o programa, a gente agarrou aqui na conversa, gente, o abusador, a gente trouxe toda a situação, contou o perfil, agora tem tratamento, Natácia? Então, tem tratamento se ele
tomar a iniciativa e buscar ajuda. Não adianta a pessoa que convive com o abusador querer tratar o abusador, querer cuidar do abusador, como o exemplo dessa ouvinte aí. Ela se sente culpada por ver o outro fazer escolhas que não são boas para ele. Gente, a gente já nasce com uma culpa tão inconsciente, então vamos nos livrar dessa culpa. Não é culpa, é uma emoção que bota a gente lá embaixo. Então, tenha consciência de que nós temos que dar conta da nossa vida. Nós não vamos curar o abusador. E na maioria das vezes, o abusador não tem cura, não tem tratamento, porque ele não quer se tratar, porque o prazer da vida dele está em abusar de outras pessoas. O que nós temos que fazer é denunciar. Não podemos ser omissos. Então, houve agressividade, houve violência. Quantos e quantos agressores fazem isso porque eles não são punidos? Então, nós funcionamos ainda sob punição. A gente só usa cinto de segurança porque vai levar multa. Se não fosse levar multa, ninguém usava cinto. Né? Poucos de nós usam cinto por consciência. Imagina um abusador. Então, o abusador, ele precisa ser denunciado, precisa ser punido. A gente tem que parar de ter dó do outro. Não existe esse negócio de ter dó do outro. O abusador, ele só vai mudar se ele quiser. E na maioria das vezes ele não quer. Ele vai destruir uma pessoa, aí acabou o prazer dele ali, ele vai encontrar uma outra vítima. Exatamente. Muito bem, nós estamos chegando ao final do bate-papo de hoje. Lembrando que todas as quintas, às 10h15, a Natasha vai estar sempre trazendo um tema bem interessante para a gente aqui, menos quinta da semana que vem, que nós teremos uma programação de novo tempo de tarde. Então nós vamos nas 10h30 na próxima quinta-feira. Então nós vamos estar, né, Natasha, na próxima quinta-feira, às 8h30 da manhã. Próxima quinta, 8h30 da manhã, excepcionalmente. O ouvinte já dando aqui, ó, sugestão para um tema, timidez excessiva. Olha, que interessante, né, Natasha? É um tema muito bom. Bom dia, Márcio. Que nome dela no Instagram, para mim fazer o favor, Natasha, como é que é seu nome? Como é que se escreve? Vou soletrar, ó, Natache, Natasha Fiel. Natasha Fiel. Natasha Fiel. E para você ter os contatos em qualquer das suas redes sociais, esse Natasha Fiel. Sempre Natasha Fiel. Só colocar lá Natasha Fiel, vocês já vão me achar. Lembrando que a Natasha, ela faz os atendimentos presenciais, mas também você faz um trabalho via online. Né? A maior parte dos meus atendimentos é online. Eu atendo brasileiros no exterior, atendo pessoas do Brasil inteiro. Então, a gente faz o atendimento online. Presencial é aqui em Nova Venécia e a partir de janeiro em Linhares também. Então, pessoal de Linhares, Soretama, Rio Bananal, que quiser agendar, a gente já está com a agenda aberta para janeiro. Outro tema aqui, Natália, você vai anotando aí, outro tema aqui bem interessante, sexualidade na adolescência, o vídeo pedindo também. Ai, que bom, porque eu já ia propor para o próximo programa falar sobre sexualidade na adolescência. Então você anota aí o timidez, né, excessiva, a pessoa muito tímida, e como atrapalha, né, Natália, essa oportunidade de trabalho, oportunidade da vida, né? Muito, a timidez, muito. Agora, eu tenho um vídeo lá no meu canal do YouTube que fala sobre o tímido. Então, essa pessoa que sugeriu já pode chegar lá no canal, assistir esse vídeo, mas fica anotado. A gente vai fazer um programa com essa temática aqui, sim. Então tá aí, gente. Vai lá nas redes sociais, YouTube, tudo. Você só digitar Natasha Fiel, que vai encontrá-la, e aí faz os contatos, tanto profissionais, de amizades, estamos abertos, né, Natasha? Isso aí. Pode fazer contato, pode mandar sua pergunta, não precisa ficar intimidado. Muitas vezes, como nós falamos sobre sexualidade, mande sua dúvida. Você não vai ser julgado, não tem julgamento na terapia. É sempre o incentivo para se olhar com muita amorosidade. E nós estamos lá para ajudar as pessoas a ter uma vida mais livre, mais leve, mais alegre. Porque é isso que Deus quer de nós, né, Márcio? Isso.
Natasha, até quinta, então quinta às 8h30 da manhã, tá certo? Certinho, marcado. Muito bem, bate-papo fica por aqui, daqui a pouquinho Rede Novo Tempo de Rádio. Não tenha sintonia. Pessoal aqui do Instagram, do Facebook, obrigada pela participação de vocês. Nosso programa hoje foi ótimo, muita gente passando por aqui. Flávia falando aqui, super recomendo Natasha, maravilhosa, que Deus... Ai, que obrigada, Flávia, Deus te abençoe também. Um beijo então para vocês e olha, fica ligado que o próximo programa, quinta-feira, 8h30 da manhã, excepcionalmente, tá? Semana que vem, excepcionalmente, 8h30 da manhã, vamos falar sobre sexualidade na adolescência. Mais um recadinho que eu quero dar para vocês. Na semana que vem, nós vamos trabalhar para os homens. Então, eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre sexualidade masculina. Vamos falar sobre disfunções sexuais, pornografia, a preocupação que o homem tem em satisfazer a mulher, toda essa educação sexual distorcida que nós recebemos. Então, novembro é o mês dos homens. Como eu amo os homens, vamos falar para eles na próxima semana, tá? Fica ligada aí nos meus canais para vocês receberem os vídeos. Um beijo para vocês. Pessoal perguntando aqui da consulta, como marco a consulta, entre em contato comigo aqui no direct, tá bom? Olivia, né? Entre em contato comigo aqui no direct, que a gente agenda a consulta. A consulta é agendada diretamente comigo, tá? Não tenho secretária, não. Então, um beijo para vocês. Mary, muito obrigada pelo seu carinho. Muito obrigada. Um beijo, gente. É de Linhares. Que legal, então. A gente já vai agendar para Linhares a consulta. Gente, um beijo para vocês. Quem quiser conversar comigo, manda no direct.